Sejam muito bem-vindos ao 34º episódio do Juris Accelerator e hoje a nossa conversa vai circular até de um tema recente, que é sobre organização. Então, como você, advogado, consegue parar de apagar incêndio todo dia e trabalhar de forma estratégica no teu escritório de advocacia. E aí aqui eu vou dar dicas práticas, falar até sobre um CRM, que é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Vou deixar para o final dessa nossa conversa, muito interessante. Mas são dicas úteis, né? Talvez algumas ferramentas, dicas de como você faz o seu escritório crescer, em vez de fazer o seu escritório andar. Perfeito. Bom, acho que um primeiro ponto, até para a gente começar a trocar essa ideia sobre organização, é o que acontece com aquele advogado que só apaga incêndio. Então, eu estou falando de você que acorda de manhã e antes mesmo de tomar o seu café da manhã, já está respondendo o seu WhatsApp de demandas do dia anterior, ansioso, chega no final do dia você trabalhou e sente que não foi produtivo. Isso gera uma frustração muito grande, porque você tem eu não vou dizer malefício, né, gente? Todo mundo precisa trabalhar, mas você chega no final do dia cansado e se frustra. É pior, se você chega no final do dia cansado, mas quando você olha para todo o dia de trabalho, você vê que você produziu algo, que você está 1% melhor que ontem, você está cansado, mas você pelo menos não fica frustrado. Agora, quando você trabalha, mas não consegue vislumbrar o crescimento, isso gera frustração. E aí isso acumula, vira uma bola de neve. Então, o primeiro ponto, estipule, né, algumas pequenas metas. Eu vou até pedir para a nossa equipe de produção colocar uma recomendação de livro aqui, tá? Tem um livro em que chama Pequenos Hábitos Atômicos, alguma coisa nesse sentido. Ele mostra como você, definindo pequenas metas, chega um momento que você realmente se sente organizado. Vou dar um exemplo para vocês. Muita gente começa eu vou começar a dieta, sabe a dieta de segunda-feira? Então a pessoa fala, segunda-feira eu vou fazer uma caminhada. Gente, trabalhou o dia inteiro, chegou no final do dia, a gente só quer descansar, você não vai fazer a tua caminhada. Você pode fazer naquela semana, na outra você já não vai conseguir. Então, qual que é a ideia de hábitos atômicos? A palavra atômico ela faz muito sentido, defina uma pequena meta. Então, beleza, eu vou começar a fazer atividade física. Não precisa no dia seguinte já fazer uma maratona de 2 horas. Comece colocando o tênis da academia, de corrida no caso, e fazendo um alongamento. Pronto, não precisa correr. No outro dia, você coloca o tênis, se alonga e vê um vídeo fitness. No outro dia, você toma um pré-treino, coloca o seu tênis ali, faz o alongamento, vê o vídeo. Você vê que você está começando a evoluir aos poucos. Com a sua advocacia é a mesma coisa. Não precisa, né, se você está mal organizado, sentindo que está tudo uma loucura, não precisa amanhã já contratar um CRM, contratar uma pessoa para atender os clientes, contratar a plataforma. Não tem como. Até eu vou dar um outro exemplo de quando um advogado entra aqui na agência. Tem muitas ferramentas que a gente oferece, como o Juris Accelerator, né, Pro, exclusivo para parceiros nossos. Temos um CRM em formato de planilha que a gente também entrega. Só que a gente tem um processo muito bem construído aqui para não entregar isso tudo para o cliente na primeira reunião. Isso aqui você pode usar como referência para o seu cliente. Se tem alguns pontos onde você gera aquele encantamento, então você dá um feedback do andamento do processo, faz um pós-venda com o seu cliente. Não faça isso tudo de uma vez. Você gasta cartucho, né, com otimizações ali, com encantamento para o seu cliente, e isso tudo fica muito perdido na cabeça dele. Ele não tem clareza sobre o que você faz, porque é muita informação. Então, quando um advogado entra aqui na agência, a gente não entrega tudo de uma vez ali que a gente oferece, porque senão é muita informação, ele não vai acabar usando nada. Ele não vai ver as aulas, ele não vai usar o CRM, ele não vai entender como vai funcionar o novo processo de venda dele, não entende nada do tráfego. Então, esse é o primeiro ponto. Organize o que você quer fazer e determine hábitos atômicos para isso. Acho que para esse nosso primeiro tema, já dá para tirar alguma informação daqui. Bom, então como realmente é trabalhar com estratégia, tá? E sem deixar tudo para a última hora. Sem frescura, gente. Trabalhar de forma estratégica é dizer não, muitas vezes, tá? Eu sempre vou dar exemplos, né, durante esses nossos podcasts. Eu ouvi uma frase uma vez que é engula o sapo. Primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é engolir o sapo. Como assim? Pega aquela demanda mais difícil, aquela demanda que você está postergando há 2 semanas e resolve no primeiro horário do seu dia.
Ah, tem 50 mensagens no WhatsApp para responder, tem que conferir andamento de processo, documentação, mas aí tem aquela petição que você já está procrastinando há muito tempo. Pega e faz essa petição. Não deixa para o último horário do dia, não vai jogando para depois, faz isso. Então, engula o sapo. Resolva, determine suas 3 principais tarefas, aquelas que você não pode deixar para amanhã de jeito nenhum, que são as mais urgentes. Resolve isso e depois você vai responder seu WhatsApp, vai ver andamento de processo, vai organizar seu escritório, organizar sua semana. Comece eliminando essas pendências do seu dia. Essa é a primeira dica. Segunda dica, tenha coragem de dizer não a seus clientes. Tá? Tem muito advogado, principalmente aqueles que estão começando, e eu entendo, né, que começa a pegar o máximo de processo que dá. Isso faz sentido, porque você ainda não tem receita, não tem capital de giro, você não criou gordura, né, a gente chama, para no momento de uma emergência você não depender da indicação do mês que vem. Então, mas com o passar do tempo, quando você principalmente criar esse capital de giro, comece a dizer não. Esse é o primeiro ponto. Então, não aceite qualquer tipo de ação, identifique antes de fechar um contrato não só o valor que você vai receber, mas se a sua hora de trabalho vai valer a pena para aquilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do direito imobiliário, que eu ouço muito, que é para você pega uma análise de contrato e aí, dependendo do número de laudas, você precisa definir um valor em honorários para o seu cliente. Não tem como você cobrar barato por esse serviço. Você vai ter que tirar um tempo do seu dia, da sua equipe, analisar todo o contrato, né, procurar pelo em casca de ovo, que nem a gente fala. Se você identificar que esse tipo de demanda vai ocupar um tempo que você não pode se dedicar ainda, por mais que o cliente esteja disposto a pagar, não pegue. Porque da mesma forma que um cliente te avalia bem, que ele faz seu escritório crescer, um cliente pode te avaliar mal e fazer teu escritório perder faturamento. Tá? A internet, gente, vocês que estão começando a investir em marketing, do mesmo jeito que ela dá, ela tira. Isso foi um aprendizado, né, que eu tive durante esses anos, porque muitos advogados nossos têm Google Meu Negócio, por exemplo, entendeu? Muitos advogados. E aí, o Google Meu Negócio ele é uma ferramenta que converte cliente, que ajuda a ter avaliações positivas, mas também pode trazer uma avaliação negativa. De você pegar um caso de um cliente, não conseguir resolver porque está muito apertado, pronto, acabou com o teu escritório. Então é melhor você dizer não. Segunda grande dica. Terceira dica, defina horários e cumpra com esses horários. O primeiro ponto para você ser estratégico é criar compromisso consigo mesmo. Se você não tem compromisso com você, você não vai ter com seus funcionários, você não vai ter com a audiência, com seus outros colegas advogados e muito menos com os seus clientes. Então, determinar um compromisso é das 8 às 9 da manhã, eu não vou fazer nada relacionado ao escritório. Eu vou me organizar primeiro. Eu vou tomar meu café da manhã, eu vou fazer a minha leitura, eu vou organizar e acalmar minha mente, fazer minha terapia, que seja. E depois eu vou iniciar as tarefas do escritório. Das 10 até o meio-dia eu vou atender o meu WhatsApp e finalizar as perguntas dos clientes. Faça isso. Nem que você delegue então, mas determine horários e cumpra com esses horários. Tenha compromisso com você. Ser estratégico, gente, não é organizar numa planilha mirabolante o seu ano inteiro. É você iniciar com pequenos hábitos, como eu falei para você. Organize hoje, amanhã e talvez a semana que vem. Mas comece se organizando. Deixe tudo muito claro na sua cabeça, o que você precisa fazer, com qual urgência. Dessa forma você vai ter tudo muito mais organizado no seu escritório. E antes de tudo, né, eu acho que a gente pode tirar como aprendizado desse vídeo, em vez de você colocar tudo em prática, que eu acabei de falar, qual que é o primeiro hábito atômico que você pode definir? Mudando sua mentalidade. Uma coisa que ninguém fala para o advogado é que ele não precisa ser o bombeiro, né? Você não precisa viver apagando incêndio ou atolado, todo mundo tem essa visão do advogado. Você estudou 5 anos, vai fazer pós, vai continuar se especializando para ajudar pessoas a resolver seus problemas. Esse é o principal objetivo da advocacia. Tem gente que faz por dinheiro, tem gente que faz por amor, a pauta não é essa. A pauta é que você ajuda as pessoas a resolver seus problemas. Isso significa que você tem que começar mudando a sua mentalidade sim como advogado, quem você é como profissional. Em vez de resolver tudo que aparece, determine, eu vou resolver tudo aquilo que importa. Importa para mim, importa para o meu cliente. Então,
Se você já criou aquele capital de giro, já está mais estruturado, comece a escolher o tipo de cliente que vem para sua advocacia e o tipo de caso. Para finalizar, pessoal, o advogado bom não é aquele advogado que trabalha mais, é o advogado que trabalha menos da maneira correta. Se você não aguenta mais ser o bombeiro do seu escritório, esse episódio foi feito exatamente para você. Compartilhe com aquele colega advogado que está cansado de apagar incêndio todo dia. Isso é muito importante para a gente, importante para ajudar você, colega advogado. Te vejo no próximo episódio.